Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu gostaria que chamasse o pastor Márcio também para estar aqui. Como todos sabem, hoje é o dia do pastor. E é claro que não só o departamento de eventos, como toda a igreja, eu estou representando toda a igreja, todo o seu ministério, para estar homenageando não só o senhor, como os demais pastores e os evangelistas. Só esperar o pastor Márcio descer. Opa! Opa! Abacaxi eu não quero, não. Abacaxi eu não quero, não. Abacaxi eu não quero, não. Segura para mim. Quando eu for falando... Abacaxi eu não quero, não. Fica ligado, igreja! Eu vou descascar. Pastor Márcio, vem aqui para frente. Por favor. Evangelista Marcos, evangelista Lucas, também é para vocês essa homenagem, tá? Abacaxi. Não começa na hora, tem que dar abacaxi na descansar. Eu quero uva. Hoje comemoramos o Dia do Pastor. Um homem que às vezes tem que agir como super-homem, um líder que às vezes tem que agir como servo, um servo que às vezes tem que agir como líder, um filho que tem que agir como pai, um pai que tem que agir como filho, um amigo que tem que agir como crítico, um crítico que tem que agir como companheiro, um dono que tem que cuidar do que não é seu. Tudo isso na forma de um único ser, de um único homem, o pastor de ovelhas, das ovelhas do Senhor. Foi por isso que Deus deu a cada um algo especial, um fruto, o fruto do Espírito, o Espírito Santo de Deus. Esse fruto é composto de 9 características bem específicas, 9, que não podem faltar naquele a quem ele escolheu para conduzir suas ovelhas. Existem as qualidades básicas para ser um bom pastor. A primeira de todas é o amor, que aqui será significado como uma maçã. Dizem que uma maçã por dia prolonga os dias de uma pessoa. Assim como a maçã, o amor deve ser diário. Um pouco por dia gera vida, gera outras vidas. Aquele que é detentor da guarda das ovelhas do Senhor, o pastor deve ter, em primeiro lugar, o amor dessas ovelhas. Amor incondicional, amor sem igual, amor que não olha defeitos, amor abnegado, amor que gera amor. A outra qualidade de um bom pastor é a alegria, que aqui será representado pela uva. A Bíblia relata que o suco das uvas são fontes de alegria, mas a verdadeira alegria que está em fazer... mas a verdadeira alegria está em fazer que os dias de lágrimas se transformem em dias de alegrias, festejados em dias de salvação. E ainda há a paz, aqui representado pela manga. De todo igual... De igual modo, as mangas devem ser cultivadas em clima favorável. A manga é considerada a rainha das espécies, assim como a paz, que alimenta o coração do pastor, que vem direto do trono do Senhor, que gera amor, a alegria e descanso nas mãos do Criador. Mas, para ser um bom pastor, pastor das ovelhas do Senhor, é preciso muito mais. É preciso ter ainda as virtudes sociais, virtudes manifestadas pela longanimidade, assim como para se apreciar o sabor do abacaxi. É preciso ter paciência para descascá-lo até chegar ao seu néctar. O pastor cheio do Espírito deve ter longo ânimo.
longo ânimo para guardar a noiva de Cristo. Longo ânimo para guerrear contra a hostilidade do mundo e protegê-la, para apagar as afrontas sofridas, para não dar lugar às feridas. E ser como uma pera, esta é suave e terna, assim como a benignidade, o pálido reflexo da benignidade primordial manifestada por Deus, demonstrando em si o bem-querer que Deus tem para os seus. E a bondade. A bondade. Essa é a virtude que completa o chamado de um bom pastor. Bondade é como uma goiaba, que não é muito doce, mas em nada amarga. É dela o doce mais doce. É como a excelência moral do Espírito, criada pelo Espírito. Desculpa, é como a excelência moral e espiritual, criada pelo Espírito. A bondade reflete a generosidade do coração e das ações. Mas, para ser completo o bom pastor das ovelhas, deve ter características da graça. Fé, assim como os morangos, que, apesar de pequenos, são atrativos aos olhos. É verdade. Sendo suculentos e essenciais para a vida. É como na vida do pastor. A fé deve ser atrativo para que as pessoas voltem-se a Deus e para que Deus olhe para as ovelhas. Mansidão. A graça é uma vida de mansidão e é como o maracujá, que produz calma, tranquilidade e a generosidade de Deus. Domínio próprio. O domínio próprio é como as bananas. É preciso amadurecer, esperar o tempo certo de agir, de falar. Aqueles que realmente exercem essa virtude levam todo o pensamento à submissão e obediência a Cristo. Assim, como as frutas produzem benefícios para o nosso corpo, assim o fruto do Espírito produz em nossas virtudes espirituais que geram laços. Laços fraternos, laços de amizade, laços de companheirismo, laços eternos, com a única finalidade de adorar a Deus e gerar vidas para Deus. É isso, amados pastores, vemos em vocês. Homens comuns, feitos à imagem do Altíssimo e incumbidos de serem guardiões do rebanho eterno. Feliz Dia dos Pastores. E eu gostaria de acrescentar uma passagem da Bíblia para deixar para os nossos pastores evangelistas, que fica em 1 Pedro 5, de 2 a 5. Apacentai-vos o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em nome da igreja, vamos deixar uma pequena lembrança, que já é um fruto do departamento de eventos, que é o chinelo personalizado com o logo da nossa igreja. Pastor Marcos. Sem dar mensagem, né? Sandália da humildade. Ele vai ficar pronta lá. Sandália da humildade dele. Vai com aquele igrejão, 5 cultos lá, acontecendo. Na televisão, aí. Não pode perder. Pastor Marcos. Muito lindo, Marcos. Por causa agora.
Esse aqui é de... Pastor, também vamos dar ao senhor. Eu vou orar por eles e depois a gente mostra. Eu gostaria que a igreja toda se colocasse de pé para a gente estar orando em prol dos nossos pastores. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Oremos. Meu Pai amado, eterno e glorioso, aí estão, Senhor. Aí está, Senhor, esses homens de Deus, Senhor. Que muitas das vezes, Senhor, nós achamos, Senhor, que são super-heróis, mas não são, Senhor. São homens comuns, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Livra de todo mal, Senhor. Nós queremos também, Senhor, pedir pela família desses homens, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que por trás de grandes homens, Senhor, existem esposas, Senhor, há famílias, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero, Senhor, botar as famílias, Senhor, Senhor, em teus pés, Senhor. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém, Senhor. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Estou muito feliz, muito alegre por estar aqui mais uma vez. Eu quero agradecer, pastor Marcos Fernandes, muito obrigado pela confiança. Pastor Anderson Bravo, meu brother, meu amigo, né? Muito obrigado aí, os demais pastores, ok? E a você que está aqui nessa manhã, por me receber tão carinhosamente, ok? Eu quero aqui justificar a ausência da minha esposa, porque ela gostaria muito de estar aqui com a minha filha, mas hoje é o vestibular da UERJ, e ela está lá, dando um plantão do lado de fora, aguardando a minha filha terminar a prova, né, lá da UERJ, o vestibular. Bem, mas eu trago aqui para vocês um abraço do nosso pastor Silas Malafaia, e também do pessoal lá da ADVEC Pavuna, que está aqui representada pelo Fabiano também, ok? Um abraço todo especial para a igreja, para vocês. E eu trouxe aqui meu primeiro DVD de mensagem que eu gravei, aprendendo com o Salmo 23. A gente está num dia aí bacana, o dia do pastor, não é? Eu ganhei aqui um presente, já vou retribuir. Não chega, né, ali naquele chinelo, né, chinelo bacana, personalizado, mas é com todo carinho. Parabéns pelo seu dia, tá? Que Deus continue te fazendo prosperar. Os demais pastores também. Pastor Bravo, fica tranquilo que vai chegar um aí. Ok? Bem, então, eu quero aproveitar para parabenizar todos os pastores, né? Um dia muito bacana, muito importante. Bem, mas para nós aproveitarmos bem esse tempo precioso que nós temos nessa manhã, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Por favor, abra a Bíblia aí em Hebreus 11, 6. É um texto muito conhecido do povo de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco aqui nessa manhã. Só se você crê, diga amém. Nessa manhã toda especial, bom dia, Espírito Santo, ok? Você encontrou? Hebreus está lá na parte final da Bíblia, amém? Então nós vamos ler juntos, ok? Hebreus 11, 6, apenas parte do versículo, e aí, quando eu parar aqui, você para junto. Está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Vamos repetir? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, invocamos teu nome e a tua presença nessa manhã. Senhor, estamos certos da tua presença no nosso meio, porque tu és Deus e tu prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Espírito de Deus, tu tens a primazia. Fala conosco através da tua palavra, não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir nessa manhã. Em nome de Jesus, amém.
Pode se sentar. Nessa manhã, nós vamos compartilhar juntos da palavra de Deus e vamos falar aqui dos 3 tempos da fé. Pelo menos esses 3 tempos que eu enxergo num texto bíblico muito conhecido. Abra sua Bíblia e a deixe aberta lá em João capítulo 11, versículo 21, 22, por aí assim. Que aí de vez em quando você dá uma olhadinha para você se familiarizar com o que a gente vai falar aqui nessa manhã. Ok? Eu vou falar aqui sobre 3 tempos da fé. 3 tempos da fé. Aí você deixa a sua Bíblia aberta aí, em João 11, versículo 21, 22, né? Você dá uma olhadinha aí, conforme a gente for ministrando a palavra de Deus nessa manhã tão especial. Ok? O texto que a gente leu, primeiramente, de Hebreus 11, 6, fala acerca da fé. Hebreus 11 é um capítulo muito especial concernente a esse assunto. Fé, que é importantíssimo, ok? Esse assunto, a questão da fé, é importantíssima para o nosso viver diário, porque o cristão, ele deve andar em novidade de vida. Cada dia o Senhor tem coisas novas para você. E isso só é possível mediante a fé. E o texto que a gente leu de Hebreus 11, 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a fé é fundamental para o nosso viver diário. A gente aprende na Bíblia Sagrada que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando a palavra do Senhor é ministrada, a fé é produzida, é gerada em nossos corações, através do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a palavra de Deus é pregada, o agente divino, que é o Espírito Santo, na atual dispensação, o Espírito Santo é quem move no nosso meio, quem se move, quem fala conosco. Quando a palavra é ministrada, o Espírito do Senhor, ele está operando na nossa vida. Só quem crê, diga amém. Amém. Então, é muito importante essa questão de fé. Não uma fé, vamos chamar assim, de uma fé natural. A pessoa, ela tem um local de destino, um local para chegar, e aí ela sabe que ela vai pegar o metrô, ela vai chegar na estação tal, no lugar tal, mas eu estou falando aqui, nessa manhã, de uma fé especial, sobrenatural, que é gerada em nossos corações através da ministração da palavra de Deus e através do convencimento do Espírito de Deus. Mais uma vez, se você crê, diga amém. Amém. Então, eu vou estar aqui falando sobre os 3 tempos da fé, ok? E vai entrar em cena, nessa mensagem, uma família amiga de Jesus. Uma família que eu chamo a família de Betânia. Marta, Maria e Lázaro. 3 personagens importantíssimos para o ministério terreno de Jesus Cristo. Muito importante, uma família que o Senhor sempre que era possível, ele passava em Betânia e sempre passava pela casa de Lázaro, Marta e de Maria. Só que, numa certa ocasião, o texto é bem conhecido, eu vou sintetizar aqui para aplicar a mensagem. Numa certa ocasião, Lázaro adoeceu. E aí, suas irmãs mandam a notícia para Jesus.
Os mensageiros chegam até Jesus e dão o recado, que aquele a quem tu amas está enfermo. E Jesus permanece ainda, sintetizando aqui, 2 dias, aonde estava, após receber a notícia da doença de Lázaro. E aí o Senhor diz assim para os seus discípulos, que aquela enfermidade seria para a glória de Deus. Não seria para a morte, mas para o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Então Jesus se demora 2 dias e vai para Betânia. Quando ele chega na aldeia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias, estava morto. Havia luto em Betânia, na casa de Maria e de Marta. Os judeus estavam lá, os amigos judeus, os amigos da família, estavam lá prestigiando, ou melhor, eles estavam lá consolando a família de Betânia, porque eles haviam perdido o seu irmão, chamado Lázaro. Então, os judeus lá estavam, e Jesus, quando chega lá, Marta vai ao seu encontro. E quando Marta vai ao seu encontro, a gente percebe, aqui no texto, 3 tempos da fé. Eu vou falar aqui do primeiro tempo e vou aplicar a mensagem para que você, nessa manhã, seja abençoado pela pregação da palavra de Deus. Primeiro tempo da fé é a fé histórica, no diálogo entre Marta e Jesus. Marta ouve o seguinte do Senhor Jesus. Jesus, ele chega na aldeia e começa o diálogo com ela e ouve dela o seguinte: Senhor, Marta fala assim para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Primeiro tempo da fé é a fé histórica, porque Jesus foi em Betânia realizar um grande milagre, mas aí no diálogo com Marta, o Senhor Jesus escuta o seguinte: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A fé histórica, muitas das vezes, ela é baseada no se. Senhor, se tu me ouvisse, se tu operasse desse jeito, se tu agisse da forma como eu queria e gostaria, é a tal da fé regressiva. A pessoa, ela, quando pensa dessa forma e se posiciona dessa forma, ela começa a regredir na fé. Então, é a chamada da fé regressiva, porque ela se posiciona da seguinte maneira: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Tem muita gente aqui não, lá na Pavuna, que vive no si. Ah, se o pastor me visitasse. Ah, se a mensagem dessa noite falasse comigo. Ah, se aquele amigo viesse na minha casa. Ah, se fosse desse jeito, eu não viveria um dia mal ou um dia ruim. Mas o que aconteceu, e a gente aprende nesse texto, é que eles estavam naquele momento, naquele diálogo, quando Marta disse para Jesus assim: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Tem muita gente no si e aí a pessoa não chega a lugar nenhum. Isso é importante. Tem muita gente por aí afora vivendo desse jeito. E a gente encontra na Bíblia, em João capítulo 5, um homem que já estava paralítico, enfermo, há 38 anos, junto de um tanque, lá na porta das ovelhas, um tanque chamado de Betesda. Ele estava lá, aguardando o movimento das águas, porque a história, sintetizando aqui o texto, a história conta que o anjo descia de tempo em tempo e tocava na água, havia um movimento na água, e o primeiro que descesse no tanque e tocasse na água, ele era curado. Então Jesus passa por ali com um objetivo. Jesus passa por ali com um propósito.
E aí ele encontra esse paralítico deitado numa cama, vivendo no si. Jesus começa o diálogo com ele, ele diz: Senhor, sempre tem um movimento da água, o anjo desce de tempo em tempo, mas não tem ninguém para me levantar e para me fazer subir e me colocar no tanque para que eu seja curado. Estava vivendo o si. Não tinha ninguém para ajudá-lo. Mas Jesus chega naquele lugar e dá uma demonstração de que ele é muito maior do que um tanque, do que um movimento da água, do que o anjo que tocava de tempo em tempo na água. O paralítico estava lá, sem vida social, sem vida familiar, sem vida espiritual, porque ele estava vivendo no si, deitado numa cama. Eu quero aqui nessa manhã dizer algo especial para você, e nessa manhã eu sou profeta de Deus para a sua vida. Não é trancado num quarto, deitado numa cama, na sala, sentado numa poltrona, de frente para a TV, não é desse jeito fechado, trancado, aprisionado, que o Senhor quer te ver. Ele quer movimentar na tua vida, te levantar, te sustentar, te abençoar e te dar vitória. Ei, essa manhã é uma manhã de bênçãos e de vitória para a sua vida. Estava no si, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí, Jesus, quando está lá, naquele tanque, próximo daquele tanque, conversando com aquele homem paralítico há 38 anos, Jesus disse assim para ele: queres ficar são? Eu sou maior do que o tanque. Eu sou maior do que o tanque. Você, aqui eu conjecturando, não é para você viver no si. Senhor, vem um outro e desce primeiro e toca na água e é curado. Entra no tanque, toca na água e é curado. Senhor, ele estava vivendo no si, mas nessa manhã, Deus tem para a tua vida bênçãos e vitórias, porque Ele é muito maior do que o problema que você está vivendo. Quer te ver animado, quer te ver de pé. O Senhor tem isso para a nossa vida, mas a gente precisa crescer nessa questão de fé. Eu vou usar aqui uma metáfora de uma escada com os degraus da fé. Você precisa subir a escada da fé, os degraus da escada da fé. Isso é importante para a sua vida, isso é importante para o seu crescimento, e Deus vai te abençoar poderosamente. Jesus, quando ele passa em algum lugar, ele não passa em vão. E nessa manhã, se você crê que ele está passando por aqui, levante a sua mão e adore. Ele é poderoso, mas tem muita gente que vive a fé histórica no si. Tudo ele tem um motivo para justificar. Se fosse assim. Se fosse aquele carro. Se fosse aquela casa. Se fosse aquela profissão, aquele emprego. Se fosse aquele pastor. Se eu fosse essa pessoa. Se eu fosse aquela. Está vivendo nessa dimensão, está vivendo no si, mas o Senhor está aqui nessa manhã, porque Ele é poderoso para mudar a tua história, transformar a sua vida, te abençoar poderosamente. Ele está aqui e Ele é poderoso. E eu me lembro, a gente precisa tomar cuidado, porque muitas das vezes a gente sobe os degraus da escada da fé, atinge o topo, mas às vezes a gente volta para o si. É a fé regressiva. O que aconteceu com Elias? Choveu, parou de chover, caiu fogo do céu, mas o rei e a rainha, eles não se converteram. E aí ele vai para o deserto buscar a morte. Só ficou eu de profeta, só tem eu. Viveu o si.
porque o rei e a rainha não se converteram com a sua mensagem. Nem sempre as coisas vão acontecer da maneira como você quer. E aí a gente precisa tomar cuidado com essa questão de regredir na fé, porque não aconteceu do jeito, da maneira como você pensou e enxergou. Mas nessa manhã Deus me trouxe aqui para te dizer que existe o tempo perfeito dele. E no tempo e na hora perfeita dele, o milagre vai acontecer, as portas vão se abrir e ele vai te dar vitória. Tem gente que vive depressivo, angustiado, entrevado numa cama, desejando a morte como Elias, porque regrediu na fé, porque não ouviu um bom conselho, porque não se satisfez com a porção que Deus teve para ele diariamente. E aí ele viveu desse jeito. Ah, se eu fosse o pá tal. Ah, se eu fosse o empresário tal, o comerciante tal, o pastor tal. A pessoa acaba como Elias, procurando o deserto, desejando arduamente a morte. Mas o tempo perfeito de Deus na nossa vida é o melhor tempo. Deus manda o seu anjo, traz água e pão para Elias no deserto. E disse assim, ó, muito comprido te é o caminho ainda, porque Deus é que sabe o que é melhor para nós e o tempo e a hora certa, tudo adequado. Nessa manhã eu sou profeta de Deus para a sua vida. Não é tempo de parar, não é tempo de viver regredindo, é tempo de avançar e de conquistar. Deus tem vitória para a sua vida. Quem é que falou para você que é a hora de morrer e a hora de parar? O relógio de Deus não funciona como o nosso, você já ouviu isso? Então você precisa crer e se apossar da palavra de Deus, porque Jesus, quando chegou em Betânia, foi para operar algo extraordinário naquela família, para que os judeus vissem que Deus é poderoso. Ei, Deus é poderoso para abençoar você, e se você tiver uma fé, mesmo que seja pequena, nessa manhã tudo pode virar na tua vida. Oh, é uma manhã que tem água, tem pão para você aqui. Oh, Espírito de Deus sopra nesse lugar nessa manhã e encha os nossos corações. Você pode dar um aplauso aí para o Senhor? Fé histórica, mas era bom quando cantava aquele hino daquele jeito, não é? Quando aquele pastor, não é, que eu tive, era assim, assim. Fé histórica. Deus está aqui nessa manhã porque Ele tem sempre algo novo para a sua vida. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele tem renovo para a sua vida. Ele tem renovo para você, mas eu preciso avançar. Segundo tempo da fé, tem a fé histórica e a fé futurística. Aí já é uma fé progressiva. Tempo da fé histórica, primeiro, e segundo, o tempo da fé futurística. Jesus foi em Betânia e declarou assim, eu vou ressuscitar, aqui no meu português, eu vou ressuscitar Lázaro. Teu irmão vai ressurgir. Aí Marta disse, eu sei, Senhor, que no último dia era a crença do judeu. Eu sei que lá na frente, lá no último dia, o meu irmão, ele vai ressuscitar. Muito obrigado. A fé futurística. Tem gente sempre deixando para amanhã o que pode ser feito hoje. Tem gente sempre deixando para depois o que pode ser feito agora, já, mas ele vai deixando para depois. Aí o problema vai se acumulando. Tem gente que deixa sempre para depois. Não, eu não vou à frente hoje receber Cristo, não. Ele está sempre deixando para amanhã, para depois. Essa é a fé futurística. O amanhã, o depois.
A pessoa precisa de uma porta de emprego, ele está, qualquer hora dessa o telefone toca aí. Qualquer hora vai acontecer. Qualquer hora dessa, e ele está em casa tomando suco de laranja, comendo uma torradinha, vendo Sessão da Tarde. Aí é que está a questão. É a fé futurística. Eu sei que a qualquer hora, eu sei que... É uma frase bem conhecida. Deus não vai mover uma palha naquilo que você pode mover. Naquilo que está na tua esfera, naquilo que está para você fazer, Deus não vai mover uma palha sequer. Não adianta, não é tomando suco de laranja e aguardando, porque Deus quer que você cresça e seja uma bênção. Numa certa ocasião, Deus disse assim, Jesus disse assim, melhor dizendo, para os seus discípulos, fica na cidade, hein? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles obedeceram a ordem de Jesus. Eles não ficaram na cidade sentados, tomando suco de laranja e esperando o movimento tão somente. Eles oravam, eles se reuniam, eles buscavam a Deus, eles congregavam, eles estavam juntos, unânimes, no mesmo propósito. Havia um mover, havia uma espera racional e espiritual de uma promessa divina sobre a vida deles. Mas eles não deixaram de estar juntos, de estar unidos, estavam juntos buscando a presença de Deus. É por isso que o dia de Pentecoste é tão famoso no nosso meio, quando o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram impactados, cheios da presença de Deus e falavam em outras línguas. É porque eles estavam todos juntos, reunidos no mesmo lugar, debaixo de uma palavra de Deus. Eu sou profeta de Deus para você aqui nessa manhã. Essa manhã é uma manhã de renovo para a sua vida. É uma manhã de bênçãos, é uma manhã de milagre para você. É uma manhã de milagre para você, saiba. A qualquer tempo, o Senhor vai voltar. A qualquer hora, o Espírito Santo vem sobre a sua vida. É só você crer, move, faz aquilo que você tem que fazer e Deus vai mover por você e o final vai ser de vitória. Aleluia. Você precisa saber que Deus tem porções diárias para você. Não é amanhã, não é daqui a um mês, não é daqui a 30, 60 ou 90 dias ou um ano. O Senhor tem porções diária para a sua vida. Ele está nesse negócio. Jesus disse assim, teu irmão vai ressurgir. Ele não estava falando da ressurreição, da crença do judeu do último dia. Ele estava falando que ele tem poder. Ele tem poder para vencer a morte. Ele tem poder para ressuscitar, para trazer de volta aquele que se foi. Ele tem poder para ressuscitar o morto. É isso que ele estava falando naquele dia com Marta, e Marta não entendeu. Às vezes a gente está assim, a palavra está sendo ministrada, você recebe a orientação pastoral, mas você não entende. Você não entende. Nós precisamos pedir a Deus para sermos cheios do Espírito Santo, para termos o discernimento e sabermos a hora certa de agir, o que Deus está falando. Jesus foi em Betânia realizar milagre, meu irmão. Jesus não foi em Betânia brincar ou visitar a família. Aquele dia era um dia diferente. Você precisa saber o dia diferente na tua vida. Você precisa saber quando Deus está operando de maneira diferente. Você precisa identificar. Tira proveito dessa luta, dessa adversidade, para você saber o que Deus está querendo fazer no meio dela. Uma coisa eu posso te dizer nessa manhã, que se você está vivendo um tempo de adversidade, se prepare, porque vem um tempo de paz e de bonança sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Foi um milagre que Jesus foi fazer lá em Betânia, meu irmão. Ele tem milagre para a sua vida também.
Creia nisso. Saiba o tempo certo das coisas. Tire proveito nessa adversidade. Tire proveito nessa luta. Tem gente que pensa que é proibido perguntar por que está passando pela luta. Meu irmão, esse tempo já passou. Você pode perguntar para Deus por quê. Por quê, Senhor? No seu diálogo, você tem intimidade com Ele, você pode perguntar, por quê, Senhor? Para que você venha entender o momento. Tem gente que pensa assim, e sempre fala assim, não tem que perguntar por quê, é para quê. Ô, meu irmão, quando você pergunta o porquê, você descobre a razão, a causa, o efeito, e a solução vem. Não é só o para quê, não. Você precisa saber. Está enfrentando uma batalha, que história é essa? Você tem intimidade com Deus. Uma certa ocasião, Jesus disse assim para os seus discípulos, já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porque você conhece. Você pode conhecer as coisas, o amigo conhece o outro bem. Então você precisa discernir. Você precisa saber, Senhor, por quê que essa porta fechou? Deus vai falar contigo. Ou você pensa que o momento da oração é só um momento de Deus te ouvir? Você não vai ouvir também. A gente precisa ouvir na hora da oração. É um diálogo. É um diálogo. Senhor, por quê? Ele vai falar com você. Senhor, por que esse problema na minha casa? Senhor, esse problema no meu casamento, por quê? Jesus foi operar numa família. No seio de uma família, Lázaro estava sepultado há 4 dias. Jesus foi operar um milagre naquela família. Ou você pensa que você chegou aqui nessa manhã e que está tudo acabado na tua casa, que aquele filho está perdido, que não tem jeito para ele, para o marido, para a esposa. Ei, meu irmão, você precisa perguntar por quê? Porque aí, quem sabe, Deus não vai te levantar com autoridade, com poder, e você vai ser um canal de bênção, para que muitos cheguem a Jesus, através da tua vida. Você precisa entender, a gente não foi criado robozinho, nós fomos criados com intelecto, para você pensar, para você entender as coisas. Ok? Isso é muito importante. Jesus estava falando ali com ela, teu irmão vai ressuscitar. Teu irmão vai ressuscitar. Eu sei que é no último dia, Jesus está dizendo, se creres, verás a glória de Deus. E ela está falando da ressurreição do último dia. Jesus estava dando um grande ensinamento aquele dia. Eu vou falar aqui em terceiro lugar para você. Aquilo que eu acredito e quero para a minha vida, que é o terceiro tempo da fé. A fé do tempo presente. É o que eu quero para a minha vida. A fé do tempo presente. É isso que eu e você temos que viver. Por favor, versículo 22. Você está com a Bíblia aberta aí em João 11? Versículo 22. Aqui no 3, eu vou pedir, por favor, que a igreja leia todos juntos. Achou aí, amém ou não amém? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. É a fé do tempo presente, é isso que eu quero para a minha vida. Agora eu também sei, no meu português, que tudo que tu pedir, diz a Deus, ao Pai, Ele te concederá. Que negócio é esse de si, meu irmão? De viver no si. E não, amanhã talvez eu vá, amanhã. É hoje. É agora. Esse é o tempo da fé presente. Deus tem bênçãos para operar, para derramar sobre a sua vida. É hoje, é agora, é já. Vira para o teu irmão, para quem está do teu lado, diz assim, é agora. É agora, é agora, é agora. É agora, meu irmão. É a fé do tempo presente. Aquela mulher declarou palavras sábias. Tudo que tu pedirdes ou pedires a Deus, Ele te concederá agora. Já.
Nesse momento, se você crê, estenda suas mãos aí e diga amém. Numa certa ocasião, Marcos capítulo 5, você vai encontrar essa história muito conhecida de uma mulher que tinha uma hemorragia, a tal doença do fluxo de sangue. Preste atenção nisso, isso é importante. Olha a fé do tempo presente sendo manifesta no ministério terreno de Jesus. A mulher disse, ela planejou. Se eu tocar na orla do vestido, eu vou ficar curada. Se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Essa mulher havia gastado com médicos, provavelmente com curandeiros, com tudo que ela podia naqueles dias, para se ver livre daquela enfermidade. Ela era obrigada a ficar afastada do culto, da sociedade, porque ela era considerada imunda. E então ela planeja, se tão somente eu tocar no vestido dele, porque ela não podia tocar nas pessoas. Se ela tocasse em alguém, a pessoa tinha que se lavar, a pessoa era considerada, tinha que cumprir todo um ritual. Eu não vou entrar nessa questão aqui nessa manhã, mas só para você entender, estou sintetizando, quando ela toca, ela planeja, se tão somente eu tocar no vestido dele, eu vou ficar curada, sarada. Ela, quando planeja, manifesta a fé histórica. Se tão somente eu tocar, ela pensa, podia ficar só num planejamento, num projeto, como muita gente tem. Mas ela viu que era importante a conclusão, a ação, a conclusão do projeto envolvia ação. Ok? A fé regressiva. Se tão somente eu tocar, e aí, para tocar em Jesus, tinha que passar pela multidão. Tinha que vencer a religiosidade. Porque se alguém a reconhecesse, a visse, ela estava frita por conta da lei. Ela tinha que ficar afastada, longe. E ela estava fraca. Aí a fé progressiva é manifesta. Ela vence a multidão. E aí a fé do tempo presente se manifesta, quando ela toca com fé nas vestes de Jesus, para receber o milagre para a sua vida. Você está entendendo, amém ou não amém? Ela planejou, ela executou, não ficou só no planejamento, não ficou só no si, porque muitas pessoas provavelmente ficaram no si naquele tempo. Ai, se eu tocasse nele, ai, se eu chegasse até ele, ai, se eu chegasse até Jesus, ah, se eu conseguisse chegar pertinho dele, ah, se ele olhasse para mim, se ele tocasse em mim. Muitas pessoas provavelmente viveram assim nos dias do ministério de Jesus e não conseguiram chegar pertinho dele, porque vive no si. Deus te chama para você tocar nele, para você viver pertinho dele. Não é para você viver no si. Não é para você pensar, não, amanhã. Ficar prorrogando ou prolongando as coisas. Mas ele quer que você esteja pertinho dele. Ele quer que você esteja junto dele. Jesus mesmo declarou em João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá, e achará pastagens. Aí o versículo 10, ele segue dizendo, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aí o texto segue dizendo, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ei, se ele é pastor, ele tem um aprisco, ele tem um rebanho, e se ele é a porta, meu irmão, você pode ficar tranquilo, se você faz parte do rebanho dele, e você vive no aprisco dele, para tocar na tua vida tem que passar pela porta, tem que passar por ele. Ei, Jesus está aqui nessa manhã, ele tem vitória para você. Abre o teu coração e adore a ele.
Aí aquela mulher vai, vence a multidão, vence a religiosidade, porque a gente precisa. A fé do tempo presente faz a gente romper, irmão. Não é qualquer mudança que vai fazer a gente parar. Não. Não é qualquer detalhe que vai fazer você parar. Porque os teus olhos estão em Jesus. E nada vai atrapalhar a conquista do teu ideal e do teu objetivo. Não é uma enfermidade, uma gripe, um mal-estar que vai fazer você parar. Mas você vai tocar, nem que seja nas vestes dele, pela fé. E aí você vai chegar no lugar da vitória. Aquela mulher venceu e tocou. Aí Jesus sente sair virtude dele. A fé do tempo presente atrai a atenção dele, irmão. Opa! Ele parou tudo. Conjecturando aqui, para tudo. Alguém me tocou porque eu senti sair virtude de mim. Aí os discípulos, mestre, a multidão te aperta aí? Que história é essa aqui no meu português? Que história é essa? De quem me tocou, mestre? Pera aí, a multidão está te apertando, quanta gente está te tocando aí? Não. Mas aconteceu uma coisa especial aqui. Eu posso conjecturar. Parou tudo. Porque dele saiu virtude. A fé do tempo presente, a fé do agora, do já. Ela toca nele, é curada. E aí ela, temendo e tremendo, porque ela não podia tocar em ninguém por causa da religião. Religião é um mal para o homem. Jesus não é uma religião. Jesus veio para te dar vida e vida abundante. E aí, Jesus procura saber quem era. E ela se manifestou. Ela se manifesta. Eu é que te toquei. Aí Jesus deu mais do que um milagre para ela. Disse assim, filha, a tua fé te salvou. A fé do tempo presente é uma fé salvadora. Ela não consiste só em viver de milagres, mas o maior milagre você já alcançou, que é a salvação. Jesus declarou assim, eu sou eu que sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, e viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? É uma manhã de renovo para a tua vida. Levante a mão e adore. Jesus está aqui. Pode aplaudir com vontade. Foi no agora dela. Foi no agora de Marta que ela pôde ver a glória de Deus sendo manifesta. Foi através dela. E aquela mulher do fluxo de sangue alcança a salvação. Alcança a salvação. E para a gente fechar aqui, para terminar nessa manhã, preste atenção nisso, isso é importante. Mateus capítulo 8 fala acerca de um centurião que estava preocupado com a enfermidade do seu criado. Ora, um capitão, um centurião, era uma pessoa bem colocada da sociedade daqueles dias. Era uma pessoa que tinha autoridade, porque ele comandava uma centúria. Então era uma pessoa que tinha autoridade, era uma pessoa respeitada. E aí, ele está com seu criado em casa, doente, muito mal. E aí, ele conta a sua história para Jesus. E Jesus disse, eu vou lá na sua casa, curar esse homem. E ele falou, não, Senhor, não. Eu não sou digno de que tu entres na minha casa, que você esteja debaixo do meu telhado. Não, eu não sou digno disso. Meu irmão, aí ele diz para Jesus assim, sabe por quê? Porque eu sou homem sobre autoridade. Eu digo para um soldado meu, vai, e ele vai. Eu digo para outro, vem, e ele vem. Eu digo para o meu servo, para o meu criado, faze isso, e ele o faz.
Jesus fica maravilhado. É isso que você provoca com a fé do tempo presente. Jesus fica maravilhado. Ele é conhecido como conselheiro, Deus forte. Ele é conhecido como Pai da eternidade, Príncipe da paz, mas ele também é maravilhoso. Ele fica maravilhado e diz: eu nunca vi, nunca achei tanta fé em Israel. É a fé do tempo presente, do agir de Deus já. Você pensa que Deus fez você para você ficar nesse sofrimento? Ele não tem alegria no sofrimento de ninguém. Não. Deus, ele se importa, ele se preocupa com você. Ele não tem alegria na privação de ninguém. Ele não tem alegria na destruição de lares, de famílias, de casamentos. Ele não tem prazer em desemprego. Ele não tem prazer em caos social. O Senhor não tem prazer em caos provocados pela natureza. Não. O Senhor não tem prazer e nem alegria em nada disso. Mas o Senhor, ele se maravilha, fica maravilhado quando ele encontra uma fé do tempo presente, a fé do hoje, a fé que você manifesta aqui nessa manhã, a fé que você está manifestando aqui hoje, que pode proporcionar uma abertura de porta que você tanto espera. E eu sou profeta de Deus aqui para você nessa manhã. Quem sabe o Senhor não vai ficar maravilhado aqui e vai dizer no céu: eu nunca vi uma fé igual na Tijuca que eu estou encontrando nessa manhã. Ah, o Senhor é poderoso para operar muito além do que você pede, muito além do que você imagina. O Senhor é poderoso para operar muito além daquilo que você precisa ou necessita. Aí Jesus, de longe, curou o criado do centurião. À distância, o milagre aconteceu. A fé do tempo presente faz as coisas acontecerem longe. À distância. Amanhã um telefone pode tocar. Você pode receber aquele e-mail que você está esperando. Aquela notícia daquele processo judicial. Oh, meu irmão, aquela abertura de porta. Aquele socorro financeiro. Deus não vai operar por aquilo que você foi no passado, rapaz. Deus não vai operar dessa forma. Ah, é que eu fui isso, fiz aquilo. Lá atrás eu era assim, eu era desse jeito, eu era dessa forma. Passou. Ah, o Deus dos meus pais. Ele quer ser o teu Deus. A minha família me ensinou assim, vai ser assim, é desse jeito, assim, assim, assim que vai acontecer e vai ser da minha vida e ponto final e está acabado. Deus quer ter experiências com você, novas a cada manhã. Ele está interessado, você está numa manhã de dizer bom dia, Espírito Santo. É uma manhã de você se declarar a Ele e dizer: Senhor, bom dia, eis-me aqui. Assim como o Senhor operou na vida daquele centurião, opera na minha vida hoje. Sabe o que representa? Sabe o que representa? Olha a dimensão da fé daquele centurião. Nessa manhã Deus está operando à distância por você. Aquele problema insolúvel na tua casa, é isso que representa nessa manhã. É agora, é hoje, é já. E aí, para encerrar, Jesus foi levado ao lugar onde Lázaro estava sepultado. Há 4 dias. Jesus disse assim:
A fé do tempo presente não é uma fé acomodada. Jesus disse assim: tira a pedra. Porque aquilo que está para a gente fazer, nós temos que fazer. Ele poderia chamar o morto, a pedra explodia, chegava para o lado, sei lá. Ele disse assim: tira a pedra. A fé do tempo presente nos faz nos movimentarmos em busca do milagre. Você precisa tirar a pedra, meu irmão. Tudo aquilo que te atrapalha. Aí disseram assim para Jesus: mas já cheira mal, Senhor, porque já é de 4 dias. Não tem problema. A fé do tempo presente faz maravilhas. Aquilo que cheirava mal vai passar a ter bom cheiro a partir de já. Jesus não se incomoda com isso. Mas você tem que mover. Aquilo que está na tua área, na tua dimensão, você tem que fazer. A pedra é tirada. Jesus dá um brado e diz: Lázaro, vem para fora. Porque há pouco tempo eu chorei por você. Porque Jesus chora em Betânia quando vê o lugar onde Lázaro estava sepultado. Porque Jesus não quer ver ninguém perdido. O paraíso ainda não havia sido constituído, meu irmão. Naquele tempo, quem morria ia para o Hades. Havia separação, mas Lázaro estava no Hades. Jesus chora, vê Lázaro em trevas, dá um brado: vem para fora. Ele vem todo enfaixado. Aí Jesus disse assim: desatai-o, deixa ele ir. Ah, meu irmão, sabe o que eu vejo aqui? Tem um tempo de vida excelente aguardando por você. Tem um tempo de alegria aguardando por você. Oh, meu irmão, deixa o Senhor encontrar essa fé aí. A fé do agora, a fé do hoje. É nessa manhã. Ah, não é amanhã, segunda-feira, nem terça. É hoje que Ele quer movimentar na tua vida. Que Ele quer operar o milagre que você precisa. Sinta o mover de Deus nessa manhã sobre você. Ei, vem pra fora. Bota a cara. Pode mostrar o teu pé. Pode chegar, porque há hoje o Espírito Santo, Espírito de ressurreição e vida, sopra aqui, sopra nessa manhã. É hoje que Deus tem um milagre para você. Por favor, se coloque em pé. Eu não conheço você, mas talvez você tenha entrado aqui nessa manhã e ouviu essa palavra. Talvez você ainda não tenha vindo à frente receber Jesus como Senhor da tua vida. Porque quando você sai daí e vem aqui, nós oramos por você, te abençoamos. E o Senhor vê a tua atitude. E há um movimento no céu ao seu favor. Tem alguém nessa manhã que entrou aqui e sabe que precisa tomar essa decisão de vir para Jesus? Se há alguém, eu não sei, eu não conheço, eu vou orar e vou abençoar você. É só você deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Talvez alguém afastado, caído do evangelho, distante. É uma manhã de bênção e de vitória para você. Eu vou orar por você e abençoar você. Tem alguém nessa manhã para Cristo? Onde está você? Tem alguém nessa manhã? É uma manhã de vitória. É uma manhã de bênção para a sua vida. Tem alguém? Nessa manhã somos todos de casa. Ok? Amém ou não amém? Amém. Mas, se tiver alguém aqui, eu te aconselho, não saia sem antes ser abençoado. A melhor decisão que o homem pode tomar é de entregar sua vida para Jesus. E a melhor decisão daquele que se afastou é retornar. Nós vamos aqui, então vou fazer uma oração por você. Coloque a mão aí no seu coração nessa manhã. Senhor, a tua palavra foi ministrada nessa manhã.
Senhor, nós não queremos ser saudosistas. Senhor, nós não queremos viver no si. Nós não queremos ficar esperando, Senhor, o amanhã acomodados, sempre protelando e deixando para depois. Nós não queremos, Senhor, mas nós queremos viver essa palavra de Marta. Agora, Senhor. Assim como o Senhor moveu em Betânia, move na Tijuca nessa manhã. Move, Senhor, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Move nessa casa, Senhor. Move nessa família, ó Pai. Move esse processo em favor do teu povo, Senhor. Move, Senhor. Oh, tu és o Deus que quando opera ninguém pode impedir. Jeová Jireh, nós invocamos o teu nome e a tua presença nessa manhã. Nós cremos que é agora o dia, o tempo da provisão abundante de Deus sobre nossa vida, sobre essa casa, sobre esse ministério. Ah, Senhor, nós cremos no teu mover. Alabaxenegar alabaxaias. Yarabachuminicanar alabachora alabachas. Yerebar alabachuricanar alabachaias. Que haja um mover, Senhor. Que haja um mover teu aqui nesse lugar. Ah, Senhor, move, derrama do teu espírito sobre o teu povo. É promessa tua, é para todos, Senhor. É para todos quantos quiserem serem cheios do Espírito Santo, receberem a plenitude do Espírito, o falar em novas línguas. Move em favor do teu povo nessa manhã, Senhor. Ah, Senhor, essa bênção é para todos. Oh, Senhor, renova nessa manhã, renova. Dai-nos um renovo espiritual nessa manhã. Aleluia. Que seja uma manhã de renovo para o teu povo aqui, Senhor. Levanta aquele que está caído, Senhor. Aquele que está enfermo, adoentado. Ou alguém que esteja representando alguém aqui doente no hospital, ou na sua casa, ou aqui no santuário nessa manhã. Deus, cura a enfermidade, Senhor. Oh Deus, nós cremos em Ti, Senhor. Oh Deus, que a Tua igreja permaneça viva, Senhor. Dá vida aqui nessa manhã. Dá vida, Senhor. Traz de volta, Senhor. Restitui nessa manhã. Dá paz aos corações. Que a angústia venha cessar. Que a ferida seja cicatrizada, arrancada. Oh, Senhor, dá vitória. Em nome de Jesus. Amém.